Esta é a entrevista na íntegra com a historiadora e antropóloga, professora da USP da Universidade de Princeton, Lilian Schwartz, convidada pela AFPEA para compor o episódio número 1 do podcast Mundo Pós-Pandemia. Você pode ouvir o podcast conduzido pelo jornalista Lucas Scherer com os melhores momentos desta entrevista e de outros convidados, acessando a página da AFPEA por Direitos e Democracia no Spotify e em outras plataformas. Você também pode ouvir na íntegra as outras entrevistas deste episódio e de outros aqui no nosso canal do YouTube. Olá, eu sou o Lucas Scherer e este é o podcast AFPEA Mundo Pós-Pandemia. Olá, começa agora a nossa quarta entrevista nessa série aqui da AFPEA sobre o mundo pós-pandemia, agora para falar com a antropóloga, historiadora, professora da Universidade de São Paulo e da Universidade de Princeton, a professora Lilian Schwartz. Quero inicialmente agradecer muito a senhora por aceitar, pela gentileza de aceitar o convite para esse bate-papo por aqui. Seja bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, Lucas. Professor, para começar, eu queria saber como você vê, estava agora há pouco rememorando alguns pontos do livro lançado por você e pela professora Heloísa Starling, A Bailarina da Morte, falando um pouco sobre a gripe espanhola aqui no Brasil, e nitidamente a gente percebe vários aspectos que dialogam com a realidade brasileira hoje diante da pandemia da Covid-19. Queria saber se a senhora enxerga diferenças na forma como a gente lida com esse problema e também como a pandemia hoje, no século XXI, a pandemia da Covid-19, afeta, muda a percepção dos historiadores, antropólogos e da população de maneira geral sobre essas questões, críticas, cataclísmicas, sobre a frágil condição humana no planeta Terra. A primeira coisa, vamos começar pelo outro lado, que são duas questões diferentes, né? A primeira é como afeta a percepção dos historiadores, sobre as questões críticas, sobre essas temporalidades. Eu acho que vai demorar um pouquinho, pelo que eu percebi estudando a gripe espanhola de 1918, a reação dos historiadores, da população em geral, dos cronistas, demorou um tanto, Eu sempre recordo de uma troca de correspondência entre o Lobato e o Lima Barreto, quando o Lobato instigou o Lima Barreto a escrever. Ele manda uma mensagem perguntando: Lobato, tu não vai escrever sobre a espanhola? Desculpa, Lima, tu não vai escrever sobre a espanhola? E o Lima respondeu: não, eu sou muito mais carnavalesco. Então, essa resposta do Lima me lembra um pouco a reação, porque os testemunhos, as descrições que nós temos da espanhola são todas posteriores, alguns anos depois, A minha percepção é que talvez nesse momento presente a situação é muito viva, a situação causa muito medo, causa muito descontrole e perde um pouco mais de temporalidade para que ela fique com um jeito e cara de passado, No momento em que nós vivemos com tantas mortes, ainda ocorrendo, mesmo de pessoas já vacinadas, nós ainda não estamos vivendo com a ideia de que esse é um episódio encerrado, e os historiadores, sobretudo, preferem lidar, em geral, com episódios que já acabaram, e é o oposto que nós estamos vivendo nesse contexto em que a gente tem um presente quase que sem futuro, o que é muito angustiante para uma sociedade como a nossa, que vive de prever, vive de antecipar o futuro, vive de se planejar para o futuro, Então, acho que essa é uma coisa, é um aspecto muito importante. E a segunda parte da questão, é a outra parte do susto, porque nós que vivemos um mundo que nós parecemos controlar de tal maneira, eis que fomos surpreendidos por um micro-organismo que nós não conseguimos nem ver a olho nu. A sensação em 1918, Lucas, eu diria que foi semelhante, porque no momento em que a pandemia chega ao Brasil, em setembro de 1918, as grandes capitais brasileiras estavam num rumo oposto. Se a gente pensar no Rio, São Paulo, pensarmos em Porto Alegre, em Belém, em Manaus, Belo Horizonte,
todas as cidades estavam se equipando, né, para a modernidade, né, então, arrumando o seu centro, como o termo de época era regenerando, né, e o que no final do século XIX e começo do século XX, o grande mito era a ciência, né, e essas pessoas todas acreditavam que se encontravam libertas pela ciência, né, então a epidemia de 1918 veio como uma grande ducha fria mesmo, né, veio a colocar uma suspensão nos planos, desses urbanistas, né, dessas pessoas que acreditavam que agora eram todos de braços com a ciência. E acho que nós também fomos pegos como se diz na expressão antiga, né, de calça curta, né, porque nós também vivemos esse momento, né, quer dizer, a promessa da internet, a promessa essa terceira revolução industrial, né, que foi uma revolução eletrônica, nos pareceu, enfim, definitiva, né, ou seja, que a partir dela nós não tínhamos mais pejes, não tínhamos mais travas, né, para nossa liberdade, autonomia de estar onde queríamos estar, né, de trafegar da maneiras que queríamos trafegar. Por outro lado, é preciso dizer que foi essa terceira revolução eletrônica que permitiu que nós mantivéssemos um mínimo de comunicação, né. E acho até que o único, talvez o maior ganho, se é que tem ganhos numa pandemia, eu acho que todo mundo perde, né, eu não sou nem um pouco otimista nesse sentido, mas eu diria que foi nós descobrirmos, enfim, a possibilidade, dessa comunicação que nós temos chamados de híbrida, né, que é uma comunicação também não só pessoal, mas também mediada pelo computador. Então é a ambiguidade disso que nós estamos vivendo, né, Lucas? Enfim, a nossa fragilidade foi também a nossa potencialidade, né. Mas eu acho que aprendemos muito pouco, né, porque a humanidade está num limite, a ONU acaba de publicar esse documento, né, que mostra como as temperaturas estão extremadas em países de tradição de climas mais gelados, né. O Brasil viveu, essa semana de muito frio, né, um frio totalmente fora da norma, né, para nós. Estamos tendo enchentes tremendas, secas tremendas, né. Então não sei se aprendemos a lição, né, ou seja, que a humanidade está testando demais, né, as potencialidades do planeta. A senhora, eu acompanhei algumas das entrevistas que a senhora concedeu fazendo análise, enfim, da nossa situação atual e puxando também aspectos dessa pesquisa profunda sobre o Brasil na gripe durante a pandemia de gripe espanhola. E a senhora, numa delas, destacou sobre a questão da abordagem científica no combate à pandemia, que talvez a gente pudesse ter tido um retrocesso, especificamente no Brasil, em relação a isso. A senhora continua considerando que a gente talvez esteja um pouco atrás do que estava lá no início do século XX? Olha, eu penso que estamos atrás em vários aspectos, né. Na nossa solidariedade, por exemplo, né, a gente esse livro foi escrito por mim e pela Heloísa Starling, né, nós vimos que nas várias capitais brasileiras, né, nas capitais que estudamos, né, mas podíamos ter estudado ainda mais, que a reação da sociedade brasileira foi mais solidária, né, ou seja, impressionante o número de doações de empresas, de pessoas particulares, a atitude dos jornais, né, quer dizer, divulgando a todo momento as listas e os nomes dos mortos, claro que eram menos, né, mas nós temos outras possibilidades de divulgar, não é verdade? E no que se refere ao aspecto científico, eu vejo como um grande retrocesso, né. Penso aqui não nos avanços da ciência, né, e ainda bem que temos uma ciência muito, né, estamos falando aqui do Instituto Butantan, da Fiocruz, que foram os mais, enfim, vamos dizer, requeridos, né, e que estão respondendo à altura, né, mas eu me refiro à atitude do governo, né. O que aconteceu em 18? Em 18 não havia Ministério da Saúde, né, e naquele contexto cada estado lidava com a sua realidade.
Mesmo assim, nós não achamos nenhum presidente porque os governadores chamavam de presidente de estado, né, que tenha feito uma campanha contra a ciência, de forma nenhuma, né, quer dizer, as notícias a primeira profilaxia foi dada pela então capital do Brasil, né, o estado do Rio de Janeiro, e imediatamente jornais de vários estados publicaram, né, esses protocolos, e nós não encontramos notícia de nenhuma autoridade política que tivesse negado a importância de seguir com os braços dados com a ciência. Situação muito diversa com que nós presenciamos no Brasil, né? Nós temos sim uma ciência de ponta, mas temos um governo que ainda hoje, quer dizer, passados 1 ano e meio, né, da entrada oficial da Covid-19 no Brasil, que ainda falam em tratamento precoce, que ainda questionam a vacina, né, ou seja, que não usam, o presidente que não usa máscara nos rituais, hoje mesmo, que nós estamos aqui conversando no dia 13 de agosto, novamente, o presidente Bolsonaro foi a um ritual e não usou máscara, um presidente que promove aglomerações. Então, eu penso que se nós compararmos, né, os governos de 1918 e o governo agora vigente no Brasil, né, porque temos, teoricamente, um Ministério da Saúde, nós tivemos um imenso retrocesso, eu não tenho nenhuma dúvida. Uhum. A senhora e a professora Heloísa pontuam, inclusive, essa questão do Ministério da Saúde, né, que pouco depois da pandemia de gripe espanhola, no Brasil, tivemos a criação do Ministério da Saúde, talvez como uma consequência, em parte, desse olhar, né, da importância de se ter uma política estruturada para a área da saúde. No cenário atual, eu sei que, de novo, apelo para a senhora fazer exercer o papel de futuróloga, mas o que a senhora é otimista ou pessimista? Porque se a ciência ditava, naquela circunstância no início do século XX, a postura diante da doença, e hoje a gente tem o contrário por parte do governo, a gente pode esperar um retrocesso maior na área da saúde, em outras áreas, como saldo do combate à pandemia? Olha, vamos lá comparar de novo, né, novamente. Em 1918, a figura do médico político tomou um vulto muito grande, né, e talvez pela primeira vez se deu importância para a existência dessa figura, né, do cientista que atua publicamente, que atua em nome do Estado, né. Foi muito importante a atuação de Carlos Chagas, né, e ele cria, de alguma maneira, já existia Oswaldo Cruz, né, Oswaldo Cruz também tinha feito um trabalho sensacional no Rio de Janeiro, né, no começo do século, então essa figura do médico político toma muita força, né, talvez a grande consequência da gripe espanhola de 18, né, e que persistiu em 19 e 20, que ninguém comenta, mas persistiu, foi que aos poucos foi se visionando a importância de um ministério que lidasse nacionalmente com epidemias e pandemias desse tipo que vivemos hoje em dia. O cenário atual, eu acho, Lucas, que é paradoxal, porque como nós estamos aqui conversando, de um lado temos um governo negacionista, um governo muito obscurantista em outros aspectos, mas nesse principalmente, né, ou seja, um governo que não segue as diretrizes, da ciência, tanto que, nós já tivemos a troca de vários ministros, né, sendo que os 2 primeiros eram ministros médicos e esses outros não são ministros especialistas, né. E nós temos que convir que em tempos de pandemia o que nós precisamos é de especialistas. De outro lado, Lucas, eu acho que a sociedade brasileira vai aos poucos reagindo bem à ciência, né, as últimas pesquisas mostram que o número de pessoas que é a favor da vacina está acima da casa dos 90%. O que quer dizer que mesmo os bolsonaristas de raiz estão tomando vacina, né? Ou seja, podem ser a favor do atual presidente, mas resolveram prestar atenção na situação e sobreviver tomando vacina. Além do mais, eu acho que vai ficando claro que a única maneira de vencermos essa situação
é seguindo os protocolos da ciência. Então eu acho que a ciência ganhou espaço, de um lado, né, na sociedade civil, senão não teríamos mais de 90% da população querendo se vacinar. Hoje, saiu uma notícia, hoje 13 de agosto, que o Brasil já ultrapassou os Estados Unidos em números de população adulta vacinada, então estamos caminhando, demoramos muito por causa do que a CPI da Covid está mostrando, né, por causa da péssima gestão do nosso governo em março de 2020, né, quando poderíamos ter nos adiantado e vacinado a população muito antes e com isso evitado esses números estrondosos de mortes no Brasil. Por outro lado, a população acho que está tocando a campainha, né, da população de uma forma geral. Então, como diz o provérbio, quem viverá, verá, né. Eu particularmente, eu costumo dizer que eu sou pessimista no varejo e otimista no atacado, desculpa, ao contrário. Pessimista no varejo e otimista no atacado. Então eu acho que nesse momento em que nós estamos conversando aqui, o saldo é muito negativo, né, mas eu acho que num momento futuro, a ciência vai perseverar, vai continuar, e o atual governo é que vai, na minha opinião, para o lixo da história, né. Pensando num cenário um pouco mais, no cenário global, outros convidados aqui para o nosso bate-papo já pontuaram uma questão muito central colocada, que é essa discussão sobre os limites da democracia no momento em que a gente vê, por exemplo, a China, né, tendo uma resposta muito mais, aparentemente, uma resposta muito mais eficaz, eficiente no combate à pandemia, né? Como a senhora vê essa discussão, né, sobre... Porque as democracias ocidentais, de maneira geral, excetuando alguns casos, como talvez a Alemanha, né, tiveram uma condução aquém do que se esperava, né, diante do desafio que a Covid-19 impôs à humanidade. Bom, a questão é muito boa, né, ou seja, mas eu vou pegar, se você me permite, a questão por outro ângulo. A Alema Enfim, alguns países, chefiados por mulheres, né, tudo bem que são países menores, né, mas, por exemplo, o exemplo da Nova Zelândia é muito claro, o exemplo da Bélgica é muito claro, o exemplo de Singapura é muito claro, vem mostrando que algumas gestões democráticas têm surtido efeito, né, e que são gestões de mulheres, que na minha opinião, mulheres são não biologicamente, mas culturalmente, criadas para o exercício do cuidado, né. Cuidado como no sentido de tomar cuidado, preste atenção, e cuidado também no sentido de dar, né, dar cuidado, dar guarida. Então não me parece que todas as democracias estão se dando tão mal nessa situação. É claro que momentos de pandemia são momentos de urgência, sanitária, e como tal pedem uma gestão mais forte do governo, né, mas são interregnos, né, isso não pode acontecer de uma maneira perene, como se nós lembrarmos o que está acontecendo na Hungria, né, ou seja, o dirigente húngaro está se aproveitando da Covid para dar uma espécie de golpe de estado, né. Então não estamos falando disso, mas estamos falando de estados de emergência, e acho que a democracia pode lidar com esses estados emergenciais e contar com momentos de maior intervenção, né, contanto que isso seja pactuado com a sociedade e que exista um compromisso transparente, o que não existe no Brasil, por exemplo, né. Eu não sei avaliar demais a China, mas talvez ela está justamente se utilizando não, a China nunca foi uma democracia, é claro, né, e nós sabemos que governos autoritários, né, em momentos de intervenção, eles têm um conhecimento acumulado, não é? Mesmo assim, eu acho que a gente tem discutido muito como as democracias morrem, né, mas acho que a gente pode pensar também em como as democracias renascem, né. Então, vamos dizer, estamos passando por um momento duro para as democracias, um momento de teste para as democracias, mas elas podem renascer também, né, se nós analisarmos que esses são momentos emergenciais, e momentos que não vêm, são momentos provisórios, né, que não vêm para ficar, né, mas que são necessários nesse contexto.
Uhum. Bom, aproveito o gancho para perguntar à senhora quais as principais tendências ou os principais desafios colocados justamente como consequência da pandemia da Covid-19 instalada no globo, né, de maneira, digamos, democrática, né, ou, aliás, não a atuação, enfim, os efeitos da pandemia não são nada democráticos. Eu queria até pedir que a senhora falasse um pouco sobre isso, mas ela está instalada no globo como um todo. Diante disso, né, e desses pontos que a senhora mesma colocava, o que se coloca diante da gente como tendências ou como desafios a serem superados pela humanidade, enfim? Bom, eu tenho falado muito disso, que a pandemia entrou, sobretudo no Brasil, com essa peste de democrática, né, e hoje em dia, com o conhecimento acumulado, infelizmente, já sabemos que se a contaminação pode ser democrática, o número de mortes não é, né, ou seja, as populações mais afetadas são as populações negras, que moram nas nossas periferias e que não têm nenhuma vulnerabilidade biológica, né, elas têm uma vulnerabilidade social, política e histórica, né, e dela que se trata. Então, é preciso que nós possamos refletir um pouco sobre as consequências de uma pandemia como essas em países desiguais como o Brasil, né, porque o que elas fazem já virou até um lugar comum, mas eu concordo com essa frase, elas de alguma maneira escancaram as diferenças pré-existentes, né. Então, quais são os desafios, né? Eu vou me referir sobretudo ao Brasil, que é o país que eu conheço mais, né? Um dos desafios será lidar com as consequências que já estão ficando claras, né? O Brasil vai sair mais pobre e mais desigual dessa pandemia, né. Haja vista não só o número de mortes, mas a política de educação, né. Vamos dizer que as crianças, adolescentes, jovens que estudam em instituições privadas sofreram durante a pandemia, mas bem ou mal, essas instituições se reinventaram, né, ou seja, esses estudantes tiveram aulas com computador, não é o ideal? Não é o ideal. O conhecimento acumulado é menor? Com certeza é menor, mas é muito melhor do que ficar parado. Olha, nós estamos falando de um país como o Brasil, que a cada 4 pessoas, uma não tem acesso à internet. Então não é nem dizer que não tem um computador ou um celular só para si, é dizer que não tem nem como se comunicar. Então o que nós vimos acontecer é que o Brasil foi também campeão de escolas fechadas. Não estou discutindo essa questão, que é uma questão polêmica, né, nem estou dizendo que tem que abrir, só estou constatando um fato. E, com as escolas fechadas, as escolas públicas, né, dos estados, nós sabemos que em muitos estados simplesmente não houve aula, né, e que as pessoas vão passar por decreto. Então estamos introduzindo uma nova desigualdade. Então será preciso avaliar como fazer o país vencer, com o Brasil que ia, de alguma maneira, lutando contra essa desigualdade, que ela não é do DNA do brasileiro, ela é construída historicamente. Agora nós tivemos um retrocesso tremendo, né, e que nós vamos ter que verificar como fazer. Nós também vamos ter que fazer uma avaliação, isso no mundo todo, sobre as políticas de cada um dos dirigentes, né. Será muito importante que a gente avalie como foram, né, como se deram essas gestões. Outros desafios serão também como é que nós vamos, de alguma maneira, incorporar os poucos ganhos da pandemia, né. Então eu me refiro a de que maneira a gente vai deixar de estudar tanto, de que maneira nós vamos, desculpa, de viajar tanto, de que maneira nós vamos aprender a não fazer todas as reuniões presenciais, de que maneira nós vamos conseguir dividir os horários para as pessoas não saírem todas na mesma hora de casa e voltarem todas na mesma hora ao final do dia. Enfim, eu acho que o país vai ter que se reinventar, e bastante, né. E também eu acho que uma invenção importante, estou falando aqui de Brasil ainda, é porque nós temos essa questão, né, com as forças armadas, né, ou seja, estamos aqui conversando no dia 13, quando tivemos esse teatro do poder absurdo, patético, né, do governo Jair Bolsonaro na terça-feira, né, que prometeu um grande desfile de blindados e a grande metáfora foi aquele tanque soltando uma fumaça preta, né. Mas eu fico me perguntando por que que a sociedade brasileira
ainda tem essa nostalgia de um passado militar que nunca existiu, né. Então, vamos combinar que o Brasil não tem guerras, assim, guerras internacionais, ao menos, temos guerras internas, é claro, há muito tempo. Então, precisamos desse exército tão oneroso ou, quem sabe, uma boa utopia seria constituir um exército de cientistas, né, trabalhando ao lado do governo, no sentido de não só reagir às epidemias, porque as epidemias voltam, né. Elas na história mostram, de tempos em tempos elas retornam, mas como é que nós podemos nos preparar para nos anteciparmos, né, a essas epidemias? O Brasil que tem um PNI, um Plano Nacional desculpa, o Plano Nacional de Imunização, né, que durante tanto tempo foi tão exemplar, né, tem mostrado como nós regredimos nesses aspectos, e acho que nós não podemos aceitar isso, né, nós temos que pedir a existência desses outros exércitos, né, que talvez serão mais produtivos do que essa demonstração que acabamos de ter, desse desfile do exército nas ruas de Brasília, né. Para encerrar, a senhora, lendo o livro da senhora, da professora Heloísa, lendo também o Diário do Ano da Peste, do Daniel Defoe, e lendo um pouco sobre outras pandemias e epidemias, parece que os fatos sempre se repetem, né, passados tempos, e a gente pouco aprende com o que a humanidade já viveu. A senhora acha que dessa vez a gente vai conseguir aprender alguma coisa? Olha, eu sou muito cética em relação ao que a humanidade aprende, né. Se nós tivéssemos aprendido alguma coisa, nós não teríamos, tantas guerras, né, nós não estaríamos vivendo esse mundo tão polarizado, né, tão cheio de ódios, né. Eu imagino que estamos aprendendo muito pouco, né. Eu adoraria dizer para você que sim, vamos aprender. E eu, no fundo, na minha utopia intimista, até acho que sim, podemos aprender, quem sabe como indivíduos aprendemos, né. Mas infelizmente a história volta, né, a história retorna, né, e os erros reaparecem, às vezes majorados. Então, sei lá, eu acho que vamos torcer para que a gente aprenda alguma coisa, mas eu deixo aqui essa minha ponta de interrogação, né, sobretudo conhecendo como foi essa história, tantas vezes passada, né, passada limpo. Tá certo. Eu fico torcendo então com a Lilia Schwartz, antropóloga, historiadora, professora da Universidade de São Paulo e de Princeton, a quem eu agradeço mais uma vez pela gentileza de conversar com a gente aqui nessa série da AFPEA. Professora, muito obrigado e até uma próxima. Até, eu que agradeço, viu? Um grande abraço, Lucas. Tchau, tchau.